Nas épocas anteriores da história humana, as pessoas viviam em harmonia com o mundo natural e viam as plantas como seres sencientes, conscientes, inteligentes e portadores de grande poder espiritual. A ideia das plantas serem mais do que um mero jogo de forças físico-químicas não morreu com o fim da Idade Média, quando os bruxos e os druidas tinham o conhecimento da dimensão esotérica da vida vegetal. Os xamãs de muitas tradições acreditam que as plantas podem falar conosco e elas nos chamam se ouvirmos. As tribos nativas americanas mantiveram uma relação única, em particular com as árvores, e associavam diferentes tipos de árvores com as forças divinas ou com os espíritos ancestrais. A ideia de que as plantas podem, afinal, ser seres conscientes e não meros objetos vivos ainda é muito difundida. Algumas pessoas afirmam ter adquirido uma sensibilidade em níveis sutis, onde elas podem sentir as energias das plantas. O velho paradigma sobre as plantas é que as mesmas são inconscientes, entidades passivas sujeitas a forças e organismos ambientais que são projetadas exclusivamente para o acúmulo de produtos fotossintéticos. Porém, existe um corpo de pesquisas prontas para desfazer os nossos paradigmas modernos, revelando a consciência em lugares que talvez não esperássemos e conexões entre formas de vida que parecem improváveis. Um número crescente de pesquisadores está começando a reconhecer que a inteligência é um aspecto inevitável de todos os sistemas auto-organizados e que as redes neurais sofisticadas são uma marca invariável da vida. A análise profunda da consciência das plantas, desde a virada do milênio, está descobrindo que a sua capacidade cerebral é muito maior do que se supunha e que seus sistemas neurais são altamente desenvolvidos e, em muitos casos, tanto quanto os dos humanos. Pesquisas demonstram que as plantas são altamente inteligentes e capazes de comunicação não somente entre si, mas com outros organismos vivos. Nessa premissa, podemos compreender o mundo como sendo composto de uma série de sistemas auto-organizados, interconectados, altamente conscientes, dentro de outros sistemas interrelacionados. Todos esses sistemas juntos formam um sistema muito maior que conhecemos como a Terra, o organismo biológico vivo e auto-organizado, e todos eles, sem exceção, são inteligentes. Em algumas tradições esotéricas e espiritualísticas, a natureza é considerada sagrada e consciente. A ideia aqui é que todas as espécies de plantas e animais, todas as florestas, montanhas, cavernas, rios e formações rochosas têm uma alma, uma consciência própria. Frequentemente, a unidade da consciência das espécies vegetais e arbóreas é chamada de Adeva, uma palavra em sânscrito para descrever o que é entendido como uma corporificação da inteligência criativa que funciona de modo arquitetônico e organizacional. O espírito da natureza também é considerado uma personificação da inteligência criativa e é o construtor, pois esse espírito muda a energia que foi formulada no nível dévico para um nível físico. A biocomunicação ou a percepção primária é um termo usado para descrever a capacidade das plantas de perceber o seu ambiente e de reagir de maneiras inteligentes. A noção de que as plantas são capazes de sentir emoções foi registrada pela primeira vez em 1848, quando Gustav Fechner, um psicólogo experimental alemão, sugeriu que as plantas são capazes de emoções e que o seu crescimento saudável
poderia ser promovido através da conversa, da atenção, da atitude e da afeição. O físico e cientista indiano Jagadish Chandra Bose começou a realizar experimentos com as plantas no ano de 1900. Bose descobriu que mesmo as plantas comuns e seus diferentes órgãos eram sensíveis, exibindo sob estímulos mecânicos e outros estímulos uma resposta elétrica indicativa de excitação. Bose também expôs o mecanismo nervoso das plantas, a capacidade das plantas de reconhecer e reagir a indivíduos que cometeram um ato de violência, particularmente contra uma planta, em sua presença. A descoberta de que as plantas podem se comunicar umas com as outras e conosco, e que elas têm sentimentos e algo parecido com uma memória, é em grande parte devido às pesquisas de Clive Baxter, um ex-especialista em detector de mentiras da CIA. Em 1966, com o uso de um polígrafo anexado a uma das folhas de uma planta, Baxter pôde medir uma resistência elétrica que mudava quando a planta era regada e pôde verificar que o traçado mostrava um padrão típico de resposta que ocorre quando um humano é submetido a um estímulo emocional de curta duração. Baxter também descobriu que as plantas reagem a alimentos vivos e a células animais, como também aos pensamentos humanos. Em um de seus experimentos, no momento em que ele pensou em queimar a folha de uma planta, a qual os eletrodos estavam conectados, a planta reagiu violentamente e o transcritor se moveu e registrou uma curva dramática. Esses experimentos foram conduzidos com o uso de equipamentos que filtravam a radiação eletromagnética, as energias comumente usadas para a transmissão de informações. Através de sua experimentação, Baxter chegou à conclusão de que as plantas são um indicador sensível das emoções que emanam de outras formas de vida em sua área imediata, particularmente as emoções dos seres humanos. De acordo com a ecologista canadense Susana Simard, as árvores têm uma rede social sofisticada e interconectada existente no subsolo, um mundo de caminhos biológicos infinitos que conectam as árvores umas às outras e permitem que elas se comuniquem, fazendo com que a floresta se comporte como se fosse um único organismo. Segundo Simard, as árvores falam, se comunicando com frequência e a grandes distâncias. As árvores se comportam de maneira interdependente e cooperativa e, na verdade, elas estão imersas em relacionamentos profundos entre si. Enquanto a nossa matéria cerebral é, na verdade, apenas o solo que contém a rede neural que usamos para processar e armazenar informações, as plantas usam o solo como um extrato de sua rede neural. As plantas, de fato, possuem um sistema neural altamente sofisticado, um cérebro raiz altamente desenvolvido e consciente que funciona da mesma forma que o nosso para analisar os dados recebidos e para gerar respostas sofisticadas. Além disso, o dossel das folhas também atua como um órgão perceptivo sincronizado e auto-organizado que é altamente sintonizado com os campos eletromagnéticos e é uma porção subcortical crucial do cérebro da planta. Para que as suas redes neurais funcionem e demonstrem a consciência, as plantas usam virtualmente os mesmos neurotransmissores existentes em nossos cérebros, onde os neurotransmissores da planta viajam ao longo do sistema nervoso, levando as informações para a periferia, assim como fazem em nossos corpos. Esses transmissores de inteligência vegetal são usados, assim como em nossos cérebros, para a comunicação dentro do organismo da planta e para melhorar a sua função cerebral. Os compostos neuroquímicos em nossos corpos eram usados em todas as formas de vida do planeta muito antes de aparecermos. Eles precedem o surgimento da espécie humana por centenas de milhares de anos e dão às plantas a capacidade de sentir e de perceber. A percepção pressupõe o processamento de informações transmitidas por sinais do ambiente interno ou externo de um organismo. Nos humanos, a percepção sensorial comum
que é uma percepção do ambiente externo, envolve o processamento de sinais transmitidos pelo sistema nervoso. A teoria clássica sustenta que esse é o único tipo de percepção que é possível no ser humano e que qualquer organismo que não tenha um sistema nervoso não pode processar as informações de seu ambiente externo e, consequentemente, não tem uma percepção disso. Sabemos agora que a informação não é processada exclusivamente através do sistema nervoso, mesmo em um ser humano, mas que pode também ser processada no nível quântico. A percepção cotidiana é processada pelo sistema nervoso, um sistema de neurônios conectados por sinapses. Porém, esse é apenas um dos sistemas que processa as informações do mundo e a percepção produzida é apenas um tipo de percepção do ambiente externo. A informação de origem não sensorial, como por exemplo a intuição, também é processada pelo organismo humano e, embora esse processamento não ocorra no nível de seu sistema nervoso, ela é igualmente real. Essas percepções são conhecidas e valorizadas nas culturas tradicionais, mas são amplamente descartadas no mundo moderno. De acordo com o princípio básico do empirismo clássico, tudo o que está na mente deve ter estado primeiro no olho ou em outro órgão sensorial. Não apenas as plantas, mas também nós, seres humanos, temos uma percepção primária e isso ocorre através do processamento de sinais por redes de decodificação quântica em nosso cérebro. Estas são redes subneuronais construídas de proteínas do citoesqueleto organizadas em microtúbulos que processam as informações no nível quântico. Se a informação é processada já no nível quântico, ela também é processada por organismos que não possuem um sistema nervoso. Nesse sentido, a interação baseada na interconexão altamente sintonizada emerge em todas as escalas do universo. No nível básico, a interconexão aparece como um emaranhamento entre os quanta. O emaranhamento quântico é um processo no qual duas partículas de matéria que interagem entre si ainda se comportam como se estivessem conectadas depois de estarem separadas por uma grande distância. Quando uma mudança energética é feita nas propriedades, posição, momento e rotação de uma das partículas, as propriedades da outra partícula distante mudam no mesmo instante. Se a não localidade se estende ao nível da vida e da mente, então a percepção primária pode ser uma prova exata disso. Um sinal que parece não ser afetado pela distância ou pelo material intermediário que bloqueia as ondas eletromagnéticas. O entrelaçamento não se limita ao domínio quântico, ele também aparece em escalas macroscópicas. No corpo humano, por exemplo, trilhões de células estão precisamente correlacionadas para manter o organismo em seu estado de vida. Isso exige uma interconexão multidimensional quase instantânea em todo o organismo, onde o organismo é um sistema quântico macroscópico entre todas as suas partes no nível físico. Cada elemento está constantemente sintonizado com todos os outros elementos por conexões multidimensionais e multiescalares e, em conjunto, eles mantêm o sistema em seu ambiente físico e ecológico. Sem esse tipo de interconexão ativa constante, a vida não seria possível e nem os sistemas orgânicos e multiorgânicos poderiam se manter na biosfera. A interconexão entre os elementos dos sistemas orgânicos e multiorgânicos postula uma espécie de percepção. Um elemento, seja um quantum, uma molécula, uma célula, um órgão ou um organismo inteiro, percebe os outros quanta, moléculas, células, órgãos e organismos, tornando a teia da vida baseada em uma percepção primária. A biocomunicação é um fenômeno universal. O universo como um todo é um sistema interconectado e finamente ajustado, no qual todas as partes respondem e, portanto, até certo ponto, percebem todas as outras partes. A percepção primária das plantas é uma parte dessa sensibilidade universal, não essencialmente diferente da sensibilidade que aparece em nossa própria consciência. A percepção primária ou a consciência das plantas aponta para o conceito oriental da unidade,
a visão de que toda a natureza é interdependente. As culturas antigas entendiam essa interconexão como um campo de energia universal e vivo que sustenta a vida enquanto orienta a evolução da consciência por todo o universo. Se as leis da natureza existiam antes do Big Bang, fica claro que elas são não físicas e, na verdade, elas podem ser vistas como metafísicas. Nesse sentido, o universo é mais parecido com um organismo do que com uma máquina. Se você cortar um carvalho em pedaços, cada parte devidamente tratada pode se transformar em uma árvore e então, a partir de um pequeno fragmento, você pode obter um todo. Se você cortar um ímã em pedaços, você obtém muitos ímãs pequenos, cada um com um campo magnético completo. Outro exemplo é o holograma, onde qualquer parte contém o todo. Um holograma é baseado em padrões de interferência dentro do campo eletromagnético. Dessa maneira, cada espécie tem seus próprios campos e dentro de cada organismo existem campos dentro dos campos. Como em todos os sistemas auto-organizados, as plantas sentem e monitoram continuamente seus mundos interno e externo para mudanças informacionais nos campos relevantes. Nessa premissa, as formas de vida estão em constante comunicação telepática entre si, baseada em uma consciência fractal holográfica. Uma vez que eliminamos a ideia de que os átomos são partículas distintas e voltamos ao conceito de que a matéria é fundamentalmente interconectada, podemos perceber que a vida está interligada. Sendo visível ou invisível, cada fragmento do universo tem uma consciência própria. A dor e o prazer e outros aspectos mais fortes de toda a consciência são experimentados fortemente por cada fragmento e por isso tratar outros seres, como as plantas e os animais, com amor e respeito é fundamental. O que os povos nativos e os seus xamãs sempre souberam está se tornando cada vez mais uma parte tangível do nosso mundo moderno. O xamanismo do espírito vegetal nos traz de volta às nossas antigas raízes da consciência da unidade que compartilhamos com toda a vida. Obrigada por assistir, muita paz, muita luz e até o próximo vídeo.